Fala galera, vou contar uma história pra vocês sobre faculdade. Acho que muita gente pergunta se deve fazer ou não deve fazer faculdade. E a verdade é que cada um vai ter a sua opinião de acordo com a sua experiência. E eu quero colocar aqui um ponto da minha experiência a respeito desse assunto, porque eu acho que é importante falar sobre graduação também, sobre academia e sobre essas coisas, né? Muita gente não dá valor e, enfim, chuta o balde e diz que não serve pra nada. E muita gente endeusa e diz que, meu Deus, se não tiver faculdade você não consegue nada. Eu não concordo com nenhum dos dois extremos. Eu acredito que você tem que ter um meio termo ali e entender dentro do contexto da tua profissão se é necessário ou não. Coisa que há 15 anos atrás eu não compreendia tão claramente como eu compreendo hoje. E aí eu vou contar uma história para vocês. Na verdade eu vou contar duas histórias, mas vou contar uma nesse vídeo e vou contar uma outra no outro vídeo, que é sequência. Não é sequência de tempo cronológica, mas é sequência na minha vida. Eu lembro que eu estava fazendo um curso e dentro desse curso tinha vários alunos ali, meus amigos e tal, que a gente conversava sobre programação e tecnologia em geral, e a gente estava fazendo um curso exatamente disso. Tinha banco de dados envolvido e várias questões assim, e no final desse curso a gente tinha que fazer um projeto e entregar para o professor, para os professores, né? Juntavam várias disciplinas ali. Um curso rápido, tá? Era um curso de meses, acho que de um ano talvez. E aí a gente juntava todo mundo e grupos e fazia uma apresentação do projeto. Nisso, eu ensinava eles de alguma forma com o conhecimento que eu já tinha. Apesar de já fazer, sei lá, 14, 15 anos, eu não lembro exatamente a data, mas é mais ou menos isso. Eu lembro que eu já tinha um certo conhecimento básico de programação para poder repassar essas algumas informações para eles das aulas que a gente tinha. Eu lembro que a gente se reunia pelo Skype. Eu não lembro se tinha alguma coisa no Messenger, acho que não, mas era pelo Skype eu lembro que a gente fazia algumas reuniões ali para eu passar algumas coisas para eles e a gente alinhar o que cada um ia fazer. No final do projeto, na apresentação, eu fiz o projeto. Acho que tinham 4 ou 5 pessoas no grupo, eu fiz o projeto. Eu e mais um amigo meu que também já manjava, ele manjava até mais do que eu, só que ele não tinha muito viés ali de repassar o conhecimento. Então, meio que a gente se juntava ali, tipo, vamos tocar aqui. E eu não tive problema nenhum em repassar o. Eu sempre gostei de repassar conhecimento, que é o que eu tô fazendo hoje aqui, é justamente porque eu gosto de fazer. E aí a gente repassou isso, fizemos o projeto, entregamos, apresentamos, todo mundo ali apresentou, porque aí a gente meio que dividiu e tal, assim funciona aqui e tal, aquele CRUD básico, aquela tela ali, integração com banco, enfim, várias camadas, né, de MVC e tal, programação orientada a objetos e aquele papo todo, e a gente conseguiu entregar o projeto, beleza. E aí, nesse curso, a empresa do curso tinha um vínculo com com outras empresas para que essas pessoas que se formassem ali, que a gente estava se formando em tecnologias que outras empresas da cidade precisavam de profissionais e não tinham. Então eles qualificavam para que a gente fosse para essas empresas. E aí eles precisavam de estagiários. E aí nós seríamos os estagiários dessas empresas. E aí eu fui nessa empresa fazer entrevista e todos os meus amigos praticamente foram, porque era meio que vai todo mundo, chega lá, faz entrevista e vê quem vai ser contratado. Basicamente isso. Quem vai fazer o estágio, na verdade, né? E obviamente, para fazer um estágio, entra no assunto da questão da graduação. Você precisa de uma faculdade, né? Você não vai fazer um estágio sem estar fazendo uma faculdade. O que acontece é que a gente fez uma prova, tudo, uma prova extremamente difícil, inclusive na época eu lembro que era muito difícil para mim, mas eu fiz, inclusive passei nessa prova. E aí a gente foi meio que para uma sala com umas 2 pessoas de RH e essa sala com todos os alunos ali, inclusive os meus amigos que fizeram parte do grupo do projeto que a gente apresentou no curso. O que acontece é que o RH começa meio que fazer uma entrevista em grupo ali mesmo, perguntando para um para outro se tinha faculdade, se tinha isso, se tinha aquilo, com quem morava, aquelas perguntas meio invasivas, umas coisas meio estranhas assim, mas beleza, pô, eu quero esse emprego. Seria o meu primeiro emprego na área de tecnologia, sem contar os freelancers ou outro que eu fazia. Eu tô falando de emprego mesmo fixo ali, vamos dizer, né? E aí eu fiquei numa situação um pouco constrangedora, porque na época eu não estava trabalhando, só que eu já tinha uma certa idade para ser um estagiário. Eu tô falando de coisa de 15 anos atrás, mas eu não sou tão novo assim como, sei lá, posso parecer jovem grisalho, né? Mas não sou tão jovem assim. E então 15 anos atrás, para mim, eu não tinha 12. Eu tinha muito mais. E aí fiquei numa situação um pouco complicada de ter que falar que não estava trabalhando, que tava meio que eu tive que meio que expor a minha situação naquele contexto, de que eu estava meio que passando certas necessidades, de que estava meio que precisando de apoio de algumas pessoas da família para poder me sustentar e sobreviver, pagar aluguel e comer.
Aquilo foi extremamente constrangedor, eu me senti muito mal com aquilo, mas ainda ia piorar. Isso foi só o começo. E eu pensei que depois dessa sabatina eu teria me livrado de qualquer situação um pouco mais constrangedora. Mas não. Piorou um pouquinho mais quando começaram a perguntar sobre faculdade. E na época eu estava fazendo faculdade, só que eu não estava fazendo faculdade na área de tecnologia. E o RH perguntou, eu falei qual faculdade eu estava fazendo na época. E aí eu já vi aquele olhar, tipo, uma olhando pra outra, tinha umas duas pessoas de RH, como eu falei, uma olhando pra outra, meio que assim, dando aquele sorrisinho de canto de boca, de tipo, quem é esse cara que pensa que vai entrar aqui? É óbvio que a gente tá eu tô fazendo uma interpretação diante da minha situação naquele local e de todo o constrangimento que eu já tava sentindo ali, achando que ia conseguir uma vaga. Cheguei feliz pra caramba, tinha ido bem na prova técnica e tal, tinha ensinado meus amigos, eu disse, cara, garantia de que eu tô lá. Pra chegar toda essa sabatina e eu levar só, assim, eu não tenho nem palavras pra descrever. Até hoje, eu, de certa forma, às vezes eu lembro, eu digo, meu Deus, como aconteceu isso? Quantas pessoas passam por esse tipo de situação? E eu não tô aqui pra ficar criticando RH, recrutador, conheço vários, adoro um monte de pessoas que trabalham comigo, que são de RH, pessoas excelentes que sabem realmente exercer a profissão, mas tem profissionais que não são bons. Aí vai fazer o quê? Que não são éticos e tal. Faz parte da vida, em qualquer profissão. Isso não tem a ver com uma profissão específica. Mas eu me senti muito mal diante daquela situação toda. E o que eu fiz foi simplesmente ficar quietinho na minha, sentar na minha tristeza ali e ficar naquela situação. E eles não me perguntaram se eu poderia trocar de faculdade para poder entrar, já que, né, bom, enfim, eu não tinha como ficar dando todo o contexto de dizer, ó, eu sou bonzão, ensinei esses caras aqui e eu devo ser contratado, porque não ia adiantar nada, eu não estava fazendo a faculdade ali. Eu vi que eu não tinha argumento nenhum para ser contratado por aquela empresa. E mesmo assim eu queria, sabe? Aquela coisa de tipo, não importa o que aconteça, o que eu quero. Seria o meu primeiro emprego na área de tecnologia, por que não vão me dar essa oportunidade? Tô lutando tanto, tanta correria na vida e tal. Já não sou tão jovem assim, eu tenho responsabilidades aqui que eu gostaria de, enfim, de suprir, ganhar um salário ali decente, evoluir na carreira e tal. Como estagiário não ia ganhar um salário decente, mas eu digo depois pela oportunidade de crescer na carreira. Quando eu vi quem foram as pessoas que foram chamadas, porque começou uma chamada de pessoas que iriam entrar e eu não fui. E eu fiquei naquela insegurança total. E aí os meus amigos falaram, Rafa, claro que tu tá dentro. Não tem como. E aí depois chega um e-mail dizendo que eu tô fora por causa disso, disso, daquilo. Não teve muita. Foi tipo assim, o e-mail, né? Os teus dados vão ficar aqui no banco de dados e um dia vamos te chamar. Nunca mais me chamaram. Na verdade, teve algumas outras situações que eu tive até a oportunidade de palestrar nessa empresa, ou fazer algumas coisas nesse sentido, algumas apresentações e tal. Mas não é uma empresa muito focada para minha área de atuação atualmente. Então foi muito antes. Mas eu nunca fui, nunca mais tive vontade. Eu, de vez em quando eu passava lá na frente, sempre comentava com quem estava comigo, ó, aconteceu isso, porque realmente marcou. E foi uma situação extremamente constrangedora em relação à questão da minha idade, por estar querendo um estágio, de não estar fazendo a faculdade, de não me dar a oportunidade de dizer, pô, troca de faculdade aí, a gente talvez não me queriam mesmo lá e ponto final, e beleza. Mas eu senti uma discriminação. Então, quando alguém fala que está sofrendo, sei lá, algum tipo de discriminação, às vezes eu entendo dentro daquele contexto que eu passei, eu consigo compreender o que pode estar acontecendo com a pessoa, porque muitas vezes quem está de fora só vai fazer uma interpretação racional. Quem está de dentro começa a atingir o emocional, né? Eu fiquei muitos meses assim, bem mal com aquilo tudo que aconteceu. E aí o que eu posso dizer para você que está querendo fazer uma faculdade ou não, verifique se a empresa que você vai trabalhar exige uma graduação. Se exigir, verifique qual tipo de graduação, qual ramo e faça. Porque se você quer entrar naquela empresa, você vai ter que cumprir os requisitos daquela empresa. Uma coisa que eu nunca tentei foi descumprir as regras de regulamentos das empresas. Se é assim, e é assim que tem que ser, então beleza. Tô fora porque não cumpri, beleza. Vou aqui batalhar, correr atrás e tentar fazer o meu de alguma forma que eu consiga evoluir. E aí foi isso, foi uma história um pouco triste e constrangedora ao mesmo tempo, mas pense muito bem o que você vai fazer da tua vida, né? Se você quer cursar uma faculdade, se você quer fazer uma faculdade simplesmente por fazer e, enfim, para ter o canudo lá para apresentar
um dia para uma empresa que você queira trabalhar que precise, ou se você quer fazer para aprender alguma coisa realmente de verdade e se dedicar a isso e trabalhar academicamente, né? Então, numa academia, numa faculdade, dando aula ou algo nesse sentido, replicando o conhecimento que você recebeu, né? Isso é muito pessoal, eu passei por essa experiência ruim e eu tenho uma outra experiência que eu vou contar num outro vídeo, também a respeito de faculdade, que também foi um pouco complicada e não foi nada legal. Mas eu falo para vocês no outro vídeo. Valeu, galera!